Muito bom dia, caros amigos, caros irmãos. Sejam bem-vindos a mais esse Evangelho na Rede. Hoje, terça-feira, 15 de junho de 2021. Cá estamos nessa incansável busca pelo conhecimento, nesse desejo de nos aprimorarmos como espírito em evolução. Afinal de contas, não dá para evoluir se a gente não estudar. Como é que você vai evoluir se você não sabe para onde você deve ir, quais são os caminhos que você deve percorrer? Então, nesse contexto, nesse desejo, eu saúdo a todos vocês, desejando que vocês possam se sentir aí com o tempo bem aproveitado nessa horinha que a gente passa juntos. Agradeço aqui o carinho de todo mundo que está aqui dando um alôzinho. Daqui a pouquinho nós vamos dar um alôzinho antes, logo depois do Bom Dia da Estela. E desejo que possa ser mais uma manhã de muitos aprendizados, descontração, de um bate-papo aqui tranquilo, leve, mas sempre fiel aos preceitos da doutrina, que é a nossa base, da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo. Um abraço a todos que estão nos acompanhando pela Rede Amigo Espírita no Facebook, no YouTube, pelo pessoal que está também na fanpage da nossa USE aqui de São José do Rio Preto. Também estamos sendo transmitidos através da USE aqui de Rio Preto no Facebook e no meu perfil. Vou colocar uma musiquinha aqui de fundo enquanto a Estela dá um bom dia para vocês. Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos. Bom dia! O Oceano falou, vou colocar uma musiquinha de fundo, eu já lembrei de fundo. Não, defunto não. Estamos longe de defunto. Defunto, quem falava defunto era o Mussum, o Dedé, Não. sabe? Pô, faz tempo que eu não ouvi essa palavra que eu pensei. Deixa defunto para lá. Vamos falar de coisa boa, de vida. Mas que é engraçada essa palavra né, gente? Que Jesus abençoe todos vocês desculpa a brincadeira aí. Hoje aqui em São José do Rio Preto tá uma manhã agradável. Não sei nem quantos graus deve estar, mas tá assim... deve estar uns 17, 18 por aí, né? Tranquilo. Quase nevando pra gente, tô brincando. Sensação térmica muito, muito agradável. Nós desejamos que esse estudo possa fazer diferença na sua vida. Desejamos que você possa sentir as vibrações dessa linda corrente de pessoas que estão buscando aí serem melhores, entender alguns mecanismos de viver melhor e nos capacitarmos para mundos mais felizes, não é mundos, não, esse próprio mundo mesmo, como já estamos nos capacitando. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Vamos lá então, pessoal, fazer uma prece de abertura para iniciar esse estudo. Jesus nos abençoe. Amado Mestre Jesus, Senhor Deus Pai, que nos concede a oportunidade de estarmos aqui na Terra, é com muita gratidão que damos início a esse estudo do Evangelho, com a entrada dos benfeitores, instrutores, amigos à nossa residência, mais próximo ao nosso lar, à nossa mente. A tarefa deles é fazer com que a gente entenda, que a gente compreenda um pouquinho mais sobre a caminhada aqui na Terra, sobre essa jornada, onde encontramos obstáculos, mas mesmo eles são benefícios para a nossa alma. Ó Senhor, muito obrigado pela bênção do entendimento. E buscando esse entendimento, ainda encontrar no meio do caminho, caminhando conosco, tantas pessoas queridas. Mesmo que aqui, não estando fisicamente juntos, sabemos que estamos todos na mesma rua, sorrindo um para o outro. E quando a gente chegar lá na frente, Senhor, aplicando os ensinamentos da doutrina, os ensinamentos de nosso Cristo, e colocando em ação o nosso dia, estaremos todos juntos em uma grande festa de felicidade da alma. Muito obrigada, Senhor. Abençoado cada família, cada rosto, cada coração unido aqui. Que tenhamos todos um dia maravilhoso, cheio de ações no bem, cheio de sementes plantadas de amor. Que assim seja. Gente, hoje vamos sair um pouquinho fora do costume, que o Oceano sempre lê o Evangelho, só que antes eu leio um livro, mas hoje ele vai ler o Evangelho primeiro para poder trazer a leitura complementar seguinte, que vai fazer mais sentido, tá bom? Deixa eu dar mais um alôzinho final, que a gente adora alôzinho, né? O Carlos Tanimura, para Rosângela Oliveira, nossa amiga aqui do Francisco Cândido Xavier.
O Alexandre Puglielli Neves, nosso querido Alexandre, uma figuraça maravilhosa lá de Oriflama. O Alexandre... É o cantor, não é o cantor? Isso, o Alexandre é o dirigente do Centro Espírita lá de Oriflama, nosso amigo. O filhinho dele também já deve ter O filhinho dele já tá correndo já para casa já, viu? Um beijão, viu, Alexandre, para você também, viu? E para Crismara Rodrigo Rosa, que eu vou encontrar hoje a Crismara. Oi, Crismara. Eu vou atender a fisioterapeuta dela, na hora que eu tô saindo do atendimento da fisioterapeuta dela, ela chega. Né, Crismara? Que é a Fernanda. Um beijo para Fernanda, minha amiga, que é uma da fisioterapeuta das mais mió de boa que tem aqui em Rio Preto. Bom, vamos lá então para o nosso estudo. Hoje, então, na semana número 23, hashtag 23. Não dá para pegar aqui. Acho que não dá. Ela não dá um foco de perto, essa webcam nossa aqui. Hoje, então, progressão dos mundos. Vamos lá, gente? Vamos. É um texto curtinho aqui, ó. Então, gente, esse é o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, em seu capítulo 3º. Hoje nós estamos encerrando esse capítulo 3º. Semana que vem já iniciamos o 4º capítulo. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 3º, Há muitas moradas na casa de meu pai. Item 19, Progressão dos mundos, ditado por Santo Agostinho no ano de 1862, na cidade de Paris. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las, pela transformação, a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim, marcham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quanto essa ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador. E como, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente no estado inferior ao de hoje, e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então, os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Oh, que maravilha! Quem falou isso? É Santo Agostinho? Santo Agostinho. Pensou? Pessoal, venho trazer um livro, Cartas de uma Morta. Eu cito muito eles nos estudos. Quem que é o autor desse livro? Eu vou falar. Posso estar pronta? É a mãe de Chico Xavier, a dona Maria João de Deus, que quando ela esteve aqui encarnada, desencarnou tão jovem e acompanhou o Chico depois por um determinado momento, que o Chico estava descobrindo a mediunidade. São espíritos, acredito que são espíritos muito elevados, que trouxeram muitas contribuições para nós aqui. Só de falar que vai ser mãe do Chico, né? Uma responsabilidade muito grande. Depois você ter autorização de continuar encaminhando ele no plano extrafísico. Que maravilha, né? E ela depois de desencarnada, gente, essa Cartas de uma Morta, são cartinhas mesmo que ela foi mandando para o Chico dos lugares que ela estava visitando. E você sabe que tem uma curiosidade na minha vida, sendo que minha mãe vive falou, maior
maior preocupação que eu tenho é quando eu desencarnar, eu vou ficar doida para te contar as coisas. Será que eu vou conseguir? Ah, vai. Às vezes não é por meio de psicografia, mas a gente sonha muito com os entes queridos, né? E eles podem nos levar a conhecer as coisas que para nós vai ser novidade, né? Você chega lá no mundo espiritual, você quer contar. Eu assisto um filme sem o Oceano, ou sem a Lara, eu fico assim, vocês têm que assistir comigo, é muito bom esse filme. Enfim, a Maria João de Deus fez isso com o Chico. Algumas excursões que ela fez, até chegar ao local que ela iria ficar, trouxe para eles várias cartas, e aí eles colocaram nesse documento aqui, né, quase um documento, Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, pelas mãos de Chico. Olha como é pequenininho. Cada capítulo ó, é uma página, ou às vezes duas. Do capítulo 56, eu vou contar um trecho em que ela visita Saturno, que já é um lugar mais evoluído. É onde é tipo assim, ó, foca em Saturno, sabe? Mas por que a gente não vê os habitantes de Saturno, Sandra? Por que a sonda passa lá e não consegue ver nada? Será que já a NASA vai conseguir ver os habitantes de Saturno? E nós somos matéria, eles são semimatéria. Então, assim, eles podem nos ver, a gente não consegue ver eles, né? Vamos lá. Falando deles, ela diz assim: seus sentidos e percepções são muito superiores àqueles com que foram aquinhoados os homens terrenos. E a preocupação máxima da sua existência é a intensificação do poder intelectual. Souberam dominar todos os elementos da natureza e aplicar sabiamente as suas leis. Com suas adaptações e continuados estudos, fizeram deste mundo uma das regiões privilegiadas do universo, onde as almas, desejosas de perfeição e beleza, estacionam, preparando-se para o glorioso porvir. Não vivem como na terra, uma existência saturada de vícios e maus costumes, nem se nutrem sacrificando vidas, mas conforme a natureza, aproveitando-se daquilo que ela nos proporciona, espontânea e naturalmente, alimentando-se com frugalidade. Seus problemas comezinhos foram simplificados ao extremo, pois, desconhecendo a ambição que na terra avassala os corações, criaram uma organização política segundo a sua elevada evolução espiritual, regulando com absoluta equidade todas as questões econômicas, o que lhes outorga invejável situação de equilíbrio indene da ação nefasta das guerras. Isso, gente, é só um trecho que ela traz de Saturno. Ela traz ali, eu acho que mais uns 4 capítulos falando só desse lugar. Depois ela fala de Júpiter e por aí afora. Bom, por que eu trouxe esse trecho das cartas de Maria João de Deus junto com a leitura do Oceano? Que é para a gente já dar uma olhadinha no que está nos esperando. E não é nos esperando, então eu vou para Saturno. Olha, a Terra já está nessa mudança. Por pior que pareça, você às vezes imagina o Brasil um lugar muito ruim, o mundo um lugar muito cheio de injustiças. Mas vamos pegar pelo menos só o Brasil, né? Que a gente tem ideia das leis, da Constituição, as leis de diretrizes de base da educação. Tudo isso aconteceu por conta do progresso. Eu estava falando com a minha mãe, caminhando ontem ainda. Falei, mãe, será que daqui uns 400 anos a gente já vai não estar mais comendo carne? Isso daí não é um pecado não, viu, gente? Porque existe um tabu muito grande em falar de comer carne, porque quem se alimenta muito de carne pode se sentir muito constrangido. E isso está ainda muito dentro do nosso tamanho, sabe? 2021, o que os habitantes da Terra fazem é o nosso tamanho. Então, às vezes, a pessoa para de comer carne e pode massacrar quem ainda se alimenta disso, mas está no nosso tamanho se alimentar. Se você já está naquela fase assim, ó, eu só como a carne se tiver muito bem passada, porque, nossa, me traz eu tenho nojo. Então tá, você já está começando a não comer mais.
Isso é natural, isso vai acontecer natural. Tomando consciência pouco a pouco. Quem aí já não consegue relatar que antes se alimentava bem mais, hoje bem menos? Mas isso é natural. Não é forçado por enquanto. Pode ser que daqui 400 anos a gente esteja assim, você come carne? Mas como assim? Você mata um bicho para comer? Pode ser. Ah, 400 anos é pouco, tá? Não é não. 400 anos atrás, a gente estava na escravidão aqui no Brasil. Você pegava um ser humano que tinha uma pigmentação na pele diferente da tua e colocava ele de escravo. Às vezes fomos nós, os malfeitores, às vezes fomos nós que estávamos no tronco. Então, 400 anos tem muito avanço para vir, muitos. E aí a gente vê uma leitura dessa de Saturno falando que a organização política deles foi tão séria, tão bonito, com equidade, que não tem mais diferença social. Você não vai precisar pagar, por exemplo, um programa de saúde para, nossa senhora, eu vou ter que pagar um particular, um convênio, como a gente fala, porque eu não consigo ser atendido no sistema público, por mais que tenha pessoas ali maravilhosas, dispostas a nos atender, mas não tem material suficiente, não tem vaga suficiente. Não. Agora, contando na época do Covid, não dá nem para a gente fazer uma comparação com nada, porque o que estamos vivendo agora é totalmente fora do padrão que a gente vai viver daqui a pouco, voltando ao normal. Mas aí a gente precisa pagar um convênio para poder chegar e ser atendido de uma maneira diferente. Você acha que vai existir isso no mundo daí para frente? Com consciências que temos de roubo, por exemplo. Você acha que vai precisar um governo ficar tão preocupado com a segurança? Mas por que a segurança? Quem aí vai matar quem? Quem aí vai roubar quem? Não precisa. Gasta dinheiro com a educação. Mas nesse momento, dá para a gente exigir de um governo ele gastar dinheiro só com a educação, voltar todos os seus recursos, intelectos e ministros, todos para a educação? Não dá, porque ainda estamos vivendo um momento que, mesmo sendo minorias, pessoas que ainda têm crueldade e maldade dentro do peito, elas ainda existem. Elas ainda existem, infelizmente. Eu e o Oceano da Semana vi uma reportagem, talvez vocês acompanharam. Se eu não me engano, era uma reportagem aberta, nacional, em que os ladrões entraram no cemitério e roubaram todas as plaquinhas com os nomes, né? Plaquinhas de bronze, né? Tabapuã ontem. Tabapuã. Aí a gente fala, puxa vida, cara, que desconsideração, que falta de ética. O ladrão tem que ter ética, pelo amor de Deus. Mas um pouquinho, né? E aí a gente fica pensando, qual que é o limite do bom senso e da ética para um ladrão? Não deveria pegar nada. É considerado roubo? Vamos falar a verdade? Uma pessoa esquece um celular hoje. Um celular é uma coisa cara. Vamos colocar um bem caro, uns 3 mil reais. Para mim, 3 mil reais, um celular de 3 mil reais é muito caro. É um celular dos tops, né? Esse 3 mil, né? Você, dentro da sua consciência, ainda está naquele momento assim, ó. Achado não é roubado. É roubo, não é meu. É roubo. Aí eu achei uma carteira, tinha 300 reais lá dentro, eu entreguei a carteira e os documentos, os 300 reais eu peguei. Então eu fiz muito de entregar os documentos, eu já ouvi isso de boca cristã, boca de gente que faz sinal do Pai, Pai, Filho, Espírito Santo. Enquanto nós não entendermos que pequenas ações nossas vão nos levar a um lugar melhor, e esse lugar não é uma fantasia de que eu vou para outro mundo. Saturno não é uma fantasia. Os moradores de Saturno foram nessa lei do progresso. Enquanto eu não entender que eu vou fazer isso com a Terra, vai ficar difícil, porque eu vou começar a culpar sempre o outro, sempre o governo. Eu assisto lá uma reportagem, falei, nossa, olha lá, roubou o túmulo do pessoal lá, que absurdo, né? No entanto, eu vou num caixa do supermercado, a moça me dá 15 reais a mais de troco, eu finjo que eu não vi. Sabe de quem que eu roubei? Dela. Porque na hora que fecha o caixa, ela é responsável pelos 15 reais a menos que tá ali. Uma trabalhadora que 15 reais vai fazer muita falta para ela. Que diferença tem eu do ladrão do cemitério? Não é verdade, Thiago? Então, são pequenas ações que vão transformando o mundo.
E sabe que ações são essas? Ações cristãs. Sabe por que eu falo que é cristã? Amar ao próximo como a ti mesmo. Faça para o próximo o que você gostaria que fizessem para você. Nesse contexto, a gente começa a diminuir os espaços. Fala, tá começando a ficar difícil viver. Porque aí eu vou lá para o centro, onde eu vivo, lá para o núcleo familiar. E eu paro de querer mudar o mundo do outro, a visão do outro. Porque o que mais a gente tem por aí é a gente reclamar do outro. Que dia que foi? Semana coloquei no desenho que fala, a página que a gente tem no Instagram, no Facebook, uma brincadeira de como os animais, porque eu sou uma pessoa que eu agradeço muito a Deus a gente ter pet. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto demais. Para mim, assim, é uma casa mais preenchida. Existem muitas pessoas que não gostam, mas eu considero uma bênção de Deus podermos viver com animais. Tem um aqui embaixo de nós. Sapateando aqui embaixo. Só para vocês terem ideia, tem a descrição de uma cidade estranha no livro Libertação, no qual os animais que eles tinham lá pareciam pterodátilos, pareciam os pássaros lá, e eles não piam, eles grasnam que falam, né? Então é insuportável. E aí você vê os pets hoje, que gracinha. Isso é presente de Deus. E aí quando eu coloquei lá na página, muitas pessoas começam assim, ó. Mas tem ser humano que não cuida. Mas o ser humano não sei o que é. Para de ver o lado ruim e faça a sua parte, porque isso acontece dentro de casa. É fácil culpar o governo. Não tô do lado de coisa errada, gente. Quando eu falo assim, ó, para de culpar o governo, fala, então você gosta do governo? Eu não gosto das coisas erradas, mas tem muita coisa que eu posso fazer aqui, dentro do meu quadrado, que eu não estou fazendo. Eu vejo pessoas protestando no que acontece na Amazônia, querendo defender o índio. Defendo o índio e não converso com o meu vizinho. Fico indignado com a devastação que está acontecendo na Amazônia, mas não tem uma árvore plantada em frente da minha casa. Então, são pequenas ações que vão transformar o nosso mundo. Não é sua revolta, não é sua indignação, não é sua bateção de panela, não é o seu grito de protesto, são as suas ações. Vocês contam também com a minha ação. Porque o dia que você pega um grupo de 10 pessoas, 9 estão fazendo as coisas certas, um está indignado. Tem que transformar esse um, gente. Porque o grupo só vai crescer na hora que os 10 estiverem fazendo as coisas certas. E fazer as coisas certas não é mexer em grandes locais. É mexer aqui, ó, na nossa mente, na nossa casa. Não adianta eu falar de preconceito, de discriminação a 4 ventos, se dentro da minha casa eu não trato as pessoas com respeito. Trato minha esposa como empregada, trato meu marido como servo, trato minhas crianças como um cachorro sendo adestrado. São pequenas ações que vão transformar o nosso mundo em um verdadeiro mundo cristão. E aí, tem muitas etnias aí, muitas pessoas que não são cristãs, mas a consciência delas é a mesma que a nossa. Você pode pegar aí o pessoal de outros lugares e estudar as leis deles, que vai voltar na nossa. Amar é o próximo como a ti mesmo. Não com essas palavras. Respeito. Então vamos fazer a nossa parte e parar de reclamar do outro, porque não muda. Eu não sei se você já conseguiu mudar alguém reclamando, mas é mais fácil a pessoa pegar raiva de você, querer ser totalmente diferente de você, de tanto que você está falando. Então, o mudar é mudar aqui, ó, mudar os seus exemplos. Parar de entender assim, Deus ouve as minhas preces, ouve, Deus vê o que está acontecendo de errado comigo, Estela. Vê. E quando você joga aquela sujeira no quintal do outro, ele está vendo também. Porque a gente está vibrando egoísmo, vibrando orgulho, e aí o mundo não avança, sabe? Não progride. Agora vamos ver o que o Oceander traz para nós, porque falar de progresso é muito bom, mas a gente tem que assumir a nossa responsabilidade nisso. É isso aí. Interessante que a gente observa que na obra divina nada se perde.
Nada fica para trás, nada. Até a evolução de um planeta, que foi criado ali inicialmente, praticamente incandescente, né? Uma bola de fogo, depois foi se esfriando, foi criando uma atmosfera. A gente sabe, todo mundo estudou ciências aí sabe o que eu estou falando. Passa por períodos glaciais, períodos de nuvens tenebrosas que encobrem a luz do sol. Foi assim que a Terra também se viu obrigada a aceitar, né, a sua, vamos dizer assim, seu momento de criação. E aí começaram a surgir os primeiros seres vivos e por aí afora, e hoje estamos no estágio que estamos aqui. Então, o texto aqui de hoje, que o Santo Agostinho nos trouxe, é para nos dar a dimensão de que na obra divina tudo é muito perfeitamente orquestrado. Nada vai ser criado já perfeito. Porque até os mundos, até os planetas obedecem a essa progressão para que então se faça cumprir a vontade de Deus de que todo mundo experimente todas as etapas de uma existência. Ou seja, você vai ser criado um átomo até se tornar um Cristo, até se tornar um anjo, né, um benfeitor que a gente não sabe hoje nem dimensionar o tamanho, mas dizem que tem escalas muito superiores à de Jesus, por exemplo, você imagina? Então, quem não conhece, não tem esse entendimento, pensa assim, Deus já criou todo o mecanismo pronto aí, né, e esse pessoal já veio com Deus aí, já tá todo mundo governando o planeta aí. Fala, não é bem assim não. Todos passaram pelos estágios, inclusive, que nós estamos passando aqui. Jesus já foi homem, Jesus já pagou IPTU, IPVA, já tomou picado de pernilongo, né? Já tinha barata que voava na casa dele. Jesus também, gente, já cometeu equívocos, já foi igualzinho nós. Já votou errado, já apoiou gente que não devia ser apoiada. Mas onde Jesus viveu isso? Aqui na Terra? Não, em outros mundos. Existem milhares de mundos igual ao nosso planeta que é apenas um estágio evolutivo. Nós estamos aqui num estágio, não sei qual, não sei dizer, não sei mensurar exatamente qual, porque são infinitas as escalas, né? Mas a Terra, assim como nós, está também avançando, e você percebe que, pouco a pouco, nós já estamos sabendo, por exemplo, como dominar melhor o clima. A população já tem conhecimento de que, se, por exemplo, plantar mais árvores, o clima fica mais estável. Se não desmatar, o planeta tem uma tendência de aquecer menos, de dar menos problemas, de subir menos nível de oceano, de ter menos tempestades, menos problemáticas. Isso todo mundo já sabe. Então, conforme a gente for colocando em prática o que a gente já sabe, o planeta vai melhorar também. Mas o planeta que está melhorando foi junto com a melhora da humanidade que nele habita. Então, como a Estela citou aqui de Saturno, né, que a Dona Maria João de Deus citou aqui, ditou para o Chico Xavier, são mundos superiores, segundo relatam esses espíritos, mas que fogem do nosso entendimento porque estão numa sintonia diferente da nossa. Eu até falei isso aqui outro dia, que se você pegar um rádio FM e tentar sintonizar uma emissora que transmite em AM, você não vai conseguir. Se você pegar uma operadora de celular aí e quiser se conectar na rede de outra operadora, você não vai conseguir. São sintonias diferentes. Mas não é porque você não consegue sintonizar que significa que aquele lugar não existe. Então, por exemplo, meu aparelho de telefone é da Vivo. Se eu falar, não, eu quero usar a rede da Claro, não vai funcionar, não vai dar certo, porque a sintonia é diferente. Mas significa, Claro, então não está aí no ar? Não, a Claro está no ar. Ela existe, mas eu não consigo sintonizar ela. Então, nesses mundos que a gente não consegue enxergar os habitantes de lá, eles já estão, como diz o texto, semimateriais, eles já são praticamente invisíveis aos nossos olhos. Praticamente não, são invisíveis. Por isso que eles conseguem viver em paz, lá, sem ninguém ficar daqui de nós aqui perturbá-los lá. Então é interessante também essa gradação, né? Porque e eles conseguem nos enxergar, mas eles não vêm mexer com a gente, porque eles sabem, deixa aquele pessoal ali, ó, estão evoluindo, daqui uns 100 mil anos eles vêm para cá. Muito bacana saber que na progressão dos mundos, por exemplo, o clima vai ser mais estável, a natureza vai ser mais bela, mais formosa, os animais, tudo que as moradias, como diz aqui o texto, você imagina você morar numa moradia, habitar, né, uma moradia muito mais suave, com clima mais ameno, não necessitando de degradar aí a natureza para poder conseguir a energização, enfim. Eu já vi relatos de livros que pessoas dizem que em mundos superiores
Todas as moradias são arredondadas, têm formas arredondadas, porque facilita a passagem do ar, do vento, facilita com que tudo seja mais ameno, até o visual, porque a poluição visual também conta. Eles também... desequilibra, né? Sim, então se você pode perceber, você vai em grandes centros, você vê aquela população lotada de gente, aquele ambiente praticamente hostil, aquele monte de propaganda, de faixa, de fumaça de caminhão, então é tenso aquilo. Se fosse tudo mais branquinho, se fosse tudo mais verdinho claro, um cinza clarinho, sabe, um amarelo, suave, sutil, formas mais arredondadas. A gente gosta até de carro, né, arredondado. Você vê como é que a gente começa a perceber que as coisas estão melhorando até pela maneira com que os carros estão sendo fabricados desde o início da era aí automobilística, né, do século passado. Será que vai virar um disco voador um dia? Então, pois é. Você percebe que antigamente eram aquelas formas quadradas, aqueles, lembra dos Fordinhos lá? Fordinhos 20, nos anos 20 Maverick. Do século passado. Eram formas mais quadradas, eram carros mais quadrados. Hoje os carros são mais aerodinâmicos. Eles têm formato de gota, como eles falam, gota fluida. Por quê? Porque tudo tem a tendência de se arredondar. A gente percebe isso nas moradias. Hoje, se bem que hoje em dia está na moda muito aquelas moradias quadradas, né? Nos condomínios fechados, principalmente, está tudo ainda muito quadrado. Mas no futuro, não muito distante, até as moradias nossas vão ser mais aerodinâmicas. Então, é interessante saber disso, saber que o que nos espera é esse entendimento, como a Estela bem falou. Primeiro é preciso ter um avanço moral, um avanço que seja mais ligado a esse senso de solidariedade, de equidade, como diz o texto também, onde todas as pessoas vão passar a se preocupar. No futuro, gente, não muito distante, as pessoas não vão precisar mais gritar e pedir os seus direitos, porque aqueles que estão acima dela já vão se preocupar, falando, nós não podemos viver num mundo aqui de opulência, enquanto tem gente aqui passando dificuldade. É constrangedor. A evolução moral vai se dar de tal modo que ninguém mais vai ter coragem de acumular bens que ficam parados e não conseguem ter utilidade. O mosquitinho de ontem voltou aqui. Enquanto tem gente passando fome, passando frio, passando sede, tomando água não Deus potável. Vai até dengue, escorpião, para a gente se toca, né? E aí Deus às vezes manda aí um Covid da vida para ensinar para nós todos que somos iguais e a gente demora para entender, sabe? Deus mostra que quem tem que desencarnar, desencarna, seja de qualquer classe social, de qualquer nível intelectual, qualquer quantidade de dinheiro, não importa se é rico ou se é pobre. Se você tiver que ir embora, meu irmão, você vai e acabou. Não tem... Essa é a dica que Deus já deu para nós. Então nós estamos caminhando para começar a pensar assim, nossa, eu tenho tanta capacidade intelectual, e eu estou vendo um pessoal ali que está sofrendo, estão batendo cabeça porque não estão sabendo fazer tal coisa, que eu sei assim, para mim isso aí é óbvio. Por que a gente não vai lá e não ajuda? Por que é mais fácil só criticar e taxar todo mundo de burro, de tolo? Por que então eu me vendo com posses materiais, com capacidade pelo menos de ajudar um pouco, ajudar, gente, não é salvar a vida de ninguém não. Pelo menos o pessoal que está ao meu redor aqui, na minha sociedade, na minha cidade, no meu bairro, meu vizinho do lado aqui. Você tem um vizinho aí que está com dificuldade, você não pode levar lá um pacotinho de arroz para ele? Um pouquinho de feijão, sabe? Levar uma... Você ganhou aí umas batatas de um conhecido, leva lá para a pessoa. Você ganhou um pão, você não come muito pão, não sou muito chegado a comer pão, engorda um pouco, leva para alguém que está com fome. O trem estraga em casa, mas não pois leva. É. Então, são esses detalhes, como a Estela bem disse, que vão fazer com que o nosso mundo avance. Porque a Terra, ela está esperando, fala, gente, por favor, vocês me ajudem aí, eu sou um organismão, aqui, vamos dizer assim, é um serzão, né, a Terra, é um planeta que é como se fosse uma pessoa grande, né, que a gente mora em cima dela, igual como se fôssemos aí parasitas, né, nós estamos parasitando a Terra. E o dia que a gente resolver não ser parasita mais? Usando. Que a gente só extrai, né? A gente pega, suga, deixa eu ver, mas tem uma árvore, vamos cortar, vamos fazer madeira, porque a gente só está sugando. Quando que a gente vai começar a doar as coisas para a Terra? Né? Vai ser quando a progressão aqui, ó, progressão dos mundos vai acontecer, também já está acontecendo, tá, gente? Só para também não deixar ninguém preocupado e triste, não. Está acontecendo, a Terra está melhor, sim.
E vai melhorar cada vez mais. Então, de vez em quando, Deus manda aí alguns cataclismos, algumas, né, pandemias, para ver se a gente, acorda, meu filho, vamos mexer o bolo aí, sabe? E às vezes a gente demora para pegar no tranco, sabe? E aí eu pergunto para mim, não vou perguntar para vocês não. Você, André, o que você está esperando para poder dar a tua pequena contribuição para o planeta? O que você está esperando para deixar de ser o chamado indignado de pijama, como eu gosto de lembrar sempre, que o Haroldo Dutra Dias falou, nunca mais esqueci isso. Indignado de pijama é aquele que está sentado de pijama na cadeira do papai, dentro de casa, fazendo apontamentos, mas não levanta o traseiro da cadeira de jeito nenhum para fazer nada. Quando que a gente vai passar de indignado e parado, né, inerte, para o indignado ativo, o indignado que vai lá e ajuda a melhorar? A gente conhece um monte de gente assim, que já está nesse campo aí, já está nesse patamar de indignação, mas assim, que age, né? E conforme, então, a nossa indignação vai se transformando em algo sutil e natural, não vai mais haver espaço para a gente dizer ou se sentir em um mundo atrasado moralmente, um mundo pouco evoluído. Porque não adianta a gente acumular riqueza, não adianta que nós acumulemos conhecimento e guardemos somente para nós. Tudo que está parado, que a gente está acumulando, seja lá o que for, está assim, momentaneamente perdido. Seja a intelectualidade, conhecimento, seja dinheiro, seja posses materiais. Se eu tenho muito dinheiro, até falamos disso ontem, se eu tenho dinheiro e eu não reparto isso, não distribuo, não ajudo a minha sociedade, não consumo ali no mercadinho perto da minha casa, não abasteço no posto perto da minha casa, só abasteço num posto lá longe, que é mais barato, 5 centavos. Então a gente começa a perceber que nós, com essas atitudes ainda egoístas, estamos colaborando para o atraso, para a diminuição do avanço e do progresso desse mundo que a gente habita. A gente percebe que nas grandes sociedades já muito avançadas, em países onde a moral já está mais avançada também, o avanço material é, assim, também impossível de não ser notado. A diferença social em chamados países de primeiro mundo é muito menor. Dificilmente você encontra pessoas que passam dificuldades básicas. Dificilmente você vê que as pessoas se sentem injustiçadas pela questão de pagamento de impostos, que a gente percebe que o dinheiro não volta. Então você vê que engraçado. Em países de primeiro mundo, as pessoas pagam pouquíssimo imposto e lá as coisas funcionam. E aqui a gente paga muito imposto, parece que as coisas não funcionam. Você vai no hospital, não tem água sanitária no hospital. Como que você explica um negócio desse? Então, meus amigos, é uma questão de, primeiramente, uma iniciativa individual. Conforme as pessoas individualmente forem avançando, umas vão contagiando as outras. E isso vai se tornar coletivo. E aí então vai ocorrer uma mudança de padrão melhorado em todos os aspectos para todas as pessoas, para todos nós. Sem dúvida nenhuma, o progresso dos mundos, o progresso do nosso mundo vai depender da nossa atitude, de mais ninguém. Vamos esperar, né, ver o que Deus prepara para nós aí. Fala, meu amigo, posso te informar um negócio? Deus já preparou. Cabe a nós agora. Não espera Deus, não. Porque Deus já fez. Se você esperar Deus, você está querendo dizer então que Deus não fez ainda algo que ele já devia ter feito. Vamos esperar, né, Estela? Ver se Deus manda aí um pouco mais de dinheiro para nós. Fala, não, Deus já deu a oportunidade de você estudar, para você trabalhar mais, para você ganhar mais dinheiro. Você já tem inteligência, Deus não vai te dar dinheiro, não. Mas sabe o que é, Sandra? Eu vou esperar eu aposentar. Então, né? Pois é, a gente fica esperando coisas que são assim, coisas da nossa cabeça, já estão dadas já. Eu vou ver se Deus melhora o clima do nosso mundo aí, né? Falo, não é não, agora é com nós. Nem a Estela falou, ótimo exemplo. Você tem uma árvore na frente da tua casa? Não, eu não posso, Estela. Minha casa é muito pequena, ou então tem uma garagem, não tem jeito. Se você não pode, beleza, então não plante. Não pode, não tem jeito. Agora, se você pode, você tem uma calçada enorme aí,
cimentadão lá. Mas faz muita sujeira. Você não quer plantar árvore por causa de uma folha que cai lá, você tem que varrer. Você não tá merecendo morar em mundos mais avançados, não. Você me perdoa, viu? A franqueza aqui. Você tá bravo com a Amazônia aí queimando lá, mas você não tá fazendo a tua parte. Vamos pensar nisso? Vamos. O progresso dos mundos depende do progresso da humanidade que nele habita. Se nós não evoluirmos, o nosso mundo não evolui. Se eu não faço a minha parte, ninguém vai fazer no meu lugar. Eu vou esperar as pessoas então fazerem. Então você vai ser mais continuar parasita aqui nesse mundo. Deixa todo mundo fazer, mas você não faz nada. Tá parasitando. Você quer ser parasita, não? Ou você quer ser um colaborador, um que aduba a terra, um que irriga, um que planta semente, um que planta árvore, um que ajuda as pessoas? Tem que ser um Chico Xavier? Não. Tem que ser um grande, mega empresário para dar emprego? Não. Você tem R$ 5 aí? Compra um pão aí na padaria perto da tua casa. Em vez de comprar no supermercado lá que é longe, que é tudo bem, um pouco mais barato, mas colabora com a tua sociedade aí. Começa fazendo pontuações, assim. Dá uma varredinha na calçada do teu vizinho também. Já em vez de você varrer só a tua, varre do vizinho, né? Também às vezes o vizinho tá mais idoso, tá mais cansado, sabe? Cumprimenta o vizinho, já é um bom dia. Dá um cumprimento, sabe? Faz alguma coisinha assim, um pouquinho a mais. Jesus não ensinou? Se te obrigarem a andar 1000 passos, vai com ele, ande 2000 passos. Se ele pedir a capa, ofereça-lhe também a túnica. Será que Jesus é doido? Será que Jesus não estava muito bom da cabeça quando ele falou isso? Ou será que ele estava dando a chave do segredo do sucesso para nós? Do sucesso do avanço? Gente, nós vamos falar disso aqui, acho que eternamente. Aqui eu não sei até quando que a gente vai estar aqui ainda. Mas se a gente tiver aqui até mais 50 anos, nós vamos estar falando a mesma coisa dos próximos 50 anos. Vocês vão ver que falam, nossa, lá em 2021 esse careca aí já falava isso. Ele tá velho aí, com 90 anos de idade, tá falando disso aí. Pois é. Enquanto a gente não fizer, nós vamos continuar falando. Inclusive, a gente que eu falo é a gente, eu aqui, viu? Eu não tô falando de vocês, não. Enquanto eu não fizer isso que eu tô falando aqui, mas tô deixando a desejar em tudo aqui, viu? Não sou exemplo para ninguém, não. Vamos pensar nisso, né? E vamos para nossa prece. Sabe uma coisa também, Sônia, que eu tava pensando? Gente, avalia dentro da sua existência terrena aqui, como você era 5 anos atrás e como você é hoje. Eu duvido que alguém vai falar que hoje você está pior. Pode ser que você esteja mais desanimado, aconteceu alguma coisa na sua vida, perdeu algum ente querido. Mas você está muito melhor em 5 anos. E foi com muito esforço, foi uma coisa assim, nossa, eu fui 5 anos levando tijolo nas costas. Não foi com pequenos esforços. Então dá para hoje, toda ação que eu for fazer, eu colocar Jesus na frente. Se não for Jesus na frente, coloca Jesus assim do lado, como se você fosse se constranger de fazer alguma coisa perto dele. Eu tenho certeza que você vai avançar muito mais, assim como eu, como você anda, mas tem que encarar isso como um propósito de vida, em todas as nossas ações. E que Jesus nos abençoe com isso, né? Sim, eu quero deixar um registro aqui num comentário muito bom da Vitória Costa, que ela falou assim, ó, eu acho que temos que ser veículos de mudança dentro da humildade da nossa capacidade, em todos os âmbitos do nosso país. Vou até colocar o comentário dela aqui, ó. Não estimulando a violência, mas fazendo com que outros pensem, reflitam e vejam o que necessita mudar para progredirmos moralmente. Exatamente, Vitória. É colaboração, inclusive intelectual, quer dizer, você tem mais intelectualidade de colaborar, mas não estimular a violência, sabe? Obviamente. Quer dizer, as coisas não vão mudar de maneira violenta. As pessoas têm que descobrir, por livre e espontânea vontade, com um estímulo fraternal. É o que a Vitória faz muito bem, que eu acompanho as postagens dela. E é isso mesmo, Vitória. Faz parte da caridade também, a gente ajudar as pessoas a avançar moralmente também e intelectualmente, consequentemente, né? Muito bem colocado, Vitória. Meus amigos, quero convidar vocês para a gente fazer a nossa oração final aqui, nosso momento da oração, e dizer para vocês que semana que vem, olha que bacana, entramos em um novo... Capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nossa, tem que nascer de novo?
Mas não vão ter que nascer de novo? Então, né? Nós vamos falar disso semana que vem. Capítulo 4 de Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus dá destaque para nós em relação à reencarnação. Será que reencarnação existe? Quem será que ensinou a reencarnação? Foi o Espiritismo? Foi Kardec? Ou será que foi Jesus? Isso é lei. Nós vamos falar disso semana que vem. Mas agora, nesse instante, nós vamos fazer a nossa oração para encerrar aqui nosso tempo, que já está acabando aqui. Estamos chegando próximo de 1 hora de transmissão aqui. É isso aí. Vamos lá? Senhor Jesus Cristo, nosso irmão, nosso amigo, te agradecemos por mais essa manhã de estudos edificantes, de esclarecimentos do progresso, não só nosso, mas do mundo em que habitamos e dos mundos que ainda iremos habitar. Senhor Jesus, cada dia que passa temos mais dimensão, mais noção da bondade do nosso Pai, do nosso Criador, que não deixa ninguém para trás e promove até o avanço e o progresso dos planetas. Um habitat onde a gente imaginava que seria inerte ou de um avanço muito pouco perceptível, hoje, através aqui da figura de Santo Agostinho, tivemos a informação de que ainda bem que o nosso planeta, que já sofreu tantas variáveis de difícil suporte, de um planeta que já sofreu aí gelo, fogo, já foi um ambiente inóspito, então está também avançando e hoje a gente observa isso claramente. Nos incontáveis lugares que a gente conhece no mundo que são absolutamente incrivelmente lindos. A gente olha um ambiente de praia, um ambiente de fazenda, de montanha, de cachoeira, e imaginar que esse local ali já foi fogo, já foi gelo, ou já foi só imerso debaixo d'água. Que maravilha, Senhor Jesus, a gente ter esse entendimento. Queremos, com essa esperança e essa expectativa boa que cria em nosso coração, que criamos em nosso coração, queremos estender aqui então essa alegria que estamos sentindo da oportunidade do estudo, do entendimento, queremos estender essas boas vibrações a todos os nossos irmãos aqui que nos acompanham nesse momento, aqueles que nos acompanham em outra ocasião, em outros dias, em outros horários, que assistem esse vídeo, que todos possam receber a tua bênção e receber a bênção de si mesmos, abençoando a própria vida com gratidão, enxergando tudo que têm, tudo que possuem, tudo que já conquistaram, seja moralmente, intelectualmente, materialmente, que possam enxergar tudo isso com alegria e com empolgação. Senhor Jesus, queremos irradiar nesse momento o nosso carinho, o nosso desejo de cura a todos os nossos irmãos enfermos, onde quer que estejam, em todas as cidades que ainda estão aí com a necessidade de adotar o chamado lockdown, aqueles nossos irmãos que têm que ficar em casa para poder conter um pouco o avanço desse vírus, e aqueles especialmente que estão internados, que estão aí enfermos, lutando para poder sobreviver, que possam receber de nossa parte um desejo sincero de cura, de recuperação, de regeneração do seu organismo, para que prontamente possam retornar às suas atividades de vida cotidiana. Que todos os familiares e amigos possam também receber esse bálsamo, essa força. Todos os profissionais de saúde também recebam nosso carinho, nossa gratidão e sejam abençoados pelo trabalho magnífico que realizam. Senhor Jesus, permita-nos estar aqui na próxima semana, dando continuidade a esse estudo, que para nós é extremamente relevante e nos traz aí aprimoramentos, nos traz novos horizontes, novas perspectivas, sempre salutares, positivas, e que nos estimulam a cada dia mais desejar melhorar a nossa conduta moral. Aos amigos espirituais que nos intuem, nos fortalecem, providenciam até aparatos tecnológicos para que possam ter estabilidade, e providenciam em nós estímulos, intuições e força moral para que continuemos nessa jornada. Nosso muito obrigado. E a você, Senhor Jesus Cristo, a nossa gratidão por ser aquele que governa o nosso mundo e nos ama e sabe de cada um dos nossos nomes,
dos nossos sentimentos, que conhece nós mais do que nós mesmos. Obrigado, Mestre, e que assim seja.